Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que vocês assistirem esse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos ver uma introdução sobre produto interno, que é assunto da nossa segunda unidade, da disciplina de Álgebra Linear 2. Você provavelmente já tem alguma ideia do que seja produto interno, embora não conheçam por esse nome. Vocês devem ter visto, provavelmente em geometria, o produto escalar entre dois vetores, que a gente vai ver aqui uma generalização dessa ideia. Da mesma forma que, como provavelmente vocês viram na álgebra linear 1, vocês viram generalização da ideia de vetores, vetores que já tinham provavelmente visto em alguma outra disciplina, muito provavelmente geometria, ou geometria plana, ou algo assim, geometria analítica, mais certo, se vocês terem visto, vetores como sendo vetores do R2 e do R3, essencialmente como setas, né, como flechas no R2 e no R3, e daí vocês viram em álgebra linear 1 a generalização desse conceito para incluir objetos abstratos mais gerais. Né? Você pode ter vetores não apenas como setas ou pontos do R2 e do R3, como do Rn, como um conjunto de polinômios, um conjunto de matrizes, um conjunto de funções. Você tem diversos conjuntos que, a depender de como se definem operações sobre eles, podem ser entendidos como espaços vetoriais. E, portanto, os elementos desses conjuntos são vetores. Então, vocês viram a generalização daquela ideia inicial para um conceito mais abstrato. Aqui é o que nós vamos ver, né? Nós vamos ter a generalização da ideia de produto escalar, que alguns de vocês já têm, para um caso que envolve todo, não é todo o espaço vetorial, mas assim, uma gama muito grande de espaços vetoriais. Então, o que que é? Bom, o produto interno, por definição, a gente chama de produto interno, num espaço vetorial V, uma função do V cartesiano V nos reais. O que significa uma função do V cartesiano V? Significa que ela vai pegar um vetor pertencente a V e um vetor pertencente a V. Em outras palavras, ela vai pegar um par ordenado de vetores ou, essencialmente, vai pegar dois vetores do teu espaço vetorial e vai associar a esses dois vetores um número real. Esse número real tem vários jeitos de indicar, pode ser escrito como, os vetores U e V, pode ser escrito como U.V, pode ser com esses símbolos, tipo, não sei como é que chama, tipo uns colchetes com ângulo. Pode, inclusive, ser assim mesmo, notação de par ordenada. Tem diversos jeitos de denotar, mas o importante é que ele pega dois vetores e associa um número. Mas não é qualquer função, né? Não basta só pegar dois vetores e associar um número. Ela tem que satisfazer essas quatro propriedades aqui. A primeira delas diz que produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. O que isso significa? Que não importa a ordem em que você coloca os vetores. Você calcula o produto interno de U com V ou troca a ordem deles, de V com U, o resultado é o mesmo. É isso que essa primeira propriedade diz. Outra propriedade é uma propriedade distributiva do produto interno com respeito à adição vetorial. Então, se você tem o produto interno de U com a soma dos vetores V e W, isso é igual à soma do produto interno de U com V do produto interno de U com W. Notem que, embora o símbolo aqui seja o mesmo, essas duas operações são muito distintas, né? Esta é uma soma de vetores. Esta é uma soma de números. Por que soma de números? Porque o produto interno de dois vetores, ele é um número. No caso aqui, um número real. Se você tem um múltiplo de um vetor, produto interno com outro vetor, ou seja, um alfa, onde alfa é um número,
produto interno com V, o resultado disso é o número alfa vezes o número produto interno de U com V. Em outras palavras, você não precisa dos parênteses aqui, eles podem tirar esses parênteses, escrever só assim, digamos. O resultado é o mesmo. Por fim, a última propriedade é que o produto interno de um vetor com ele mesmo nunca é negativo, ele só pode dar zero ou um número positivo, e dizer que esse produto interno dá zero é o mesmo que dizer que o vetor é o vetor nulo. Okay? Então, as 4 propriedades são: a ordem que você calcula não importa, existe uma propriedade distributiva do produto interno com respeito à adição vetorial, a multiplicação de uns vetores por um número real é a mesma coisa que você calcular o produto interno dos 2 vetores e depois pegar esse número e multiplicar por aquele número real, e o produto interno de um vetor com ele mesmo nunca é negativo, e ele ser zero é equivalente ao vetor ser nulo. Então, a partir dessas propriedades, vou deixar exercício aí com vocês, daí vocês vão ver lá nas notas de aula, você tem essas propriedades aqui. Ó. Uma delas é que produto interno, esse aqui eu vou pôr em negrito, que é o vetor nulo, fica mais evidente. O produto interno de um vetor qualquer com o vetor nulo sempre é zero. Você tem uma propriedade distributiva para o outro lado também, você tem uma propriedade de multiplicação por escalar para o outro lado também, e aquela de propriedade distributiva serve para um número qualquer de vetores. Um exemplo de um espaço, de um produto interno é o seguinte: no espaço vetorial R2, tem que ficar atento aqui para não desligar, visto que eu estou sozinho na gravação. Então, no R2, a função que associa cada par de vetores, U com coordenada x1, y1, V com coordenada x2, y2, a esse número real aqui, é um produto interno. A gente já vai calcular isso, mas vou dar só algum exemplo com os números específicos. Digamos que U é um vetor do R2, então é, sei lá, o vetor 2, 3, V, o vetor, sei lá, menos 1, 2, digamos. Então, tem esses dois vetores aqui. Esta regra do produto interno, vou copiar aqui, ela diz o seguinte, que nós vamos pegar 3 vezes a multiplicação da primeira coordenada do vetor U pela primeira coordenada do vetor V. Vamos fazer isso. Três vezes a primeira coordenada de U, que é 2, vezes a primeira coordenada de V, menos 1. Aí nós vamos somar com 4 vezes segunda coordenada do vetor U, que é 3, com a segunda coordenada do vetor V, que é 2. Mais 4 vezes 3 vezes 2. Aí nós temos 3 vezes 2 vezes menos 1, menos 6, mais 4 vezes 3 vezes 2 é 24, menos 6 mais 24 é 18, né? 18. Então, essa função aí, essa aqui especificamente, ela pega, por exemplo, os vetores 2, 3 e menos 1, 2 do R2 e associa o número real 18. É isso que ela faz. Pega 2 vetores, associa um número. Vocês podem depois testar com outros. Aqui eu inventei aqui os vetores 2 e 13 menos 1, 2, mas pode testar com quaisquer vetores do R2, o procedimento é o mesmo. Nesse caso aqui, 3 vezes a
produto das primeiras coordenadas dos dois vetores, mais 4 vezes os produtos das segundas coordenadas dos dois vetores. Nós vamos mostrar que esta função aqui, vai continuar na chamada aí, que esta função aqui é um produto interno. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que verificar se ela satisfaz essas 4 propriedades aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui para vocês, vai estar nas notas, mas é bom se verem é feito uma vez. Então, sejam U igual a x1, opa, escrevi errado. Sejam U igual a x1, y1, e V igual a x2, y2, dois vetores quaisquer do R2. Nós pegamos dois vetores. Deixa eu só fechar a janela aqui, começou a chover. Então, nós temos dois vetores quaisquer do R2, nós estamos anotando um deles, vetor U por x1, y1, e o outro V por x2, y2, que x1, y1, x2, y2 são quaisquer números reais. Então, se a gente mostrar para esses dois que são genéricos, a gente está mostrando para todos os vetores do R3. Vamos por mais um, a gente vai precisar de um W também, né? O vetor W igual a x3, y3, 3 vetores R2. Vemos que a primeira propriedade que a gente tem que mostrar, quer dizer, não tem uma ordem para mostrar, mas a primeira que está aqui é que tanto faz a ordem dos vetores, né? O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. Então, a gente começa calculando o produto interno de U com V. Pela regra que nós temos aqui, deixa eu pôr diferente, vou pôr o mesmo aqui. O vetor U é o x1, y2, produto interno com vetor 2, vetor V, que é o y, x2, y2, é difícil de falar hoje. Pela regra, isso aqui o que é? Então, vamos copiar a regra aqui para ficar claro. Pela regra, 3 vezes a primeira componente de um vetor vezes a... Então, 3 vezes x1, que é a primeira componente do vetor da esquerda, vezes a primeira componente do vetor da direita. Essa parte. Aí mais 4 vezes segunda componente do vetor da esquerda, mais segunda componente do vetor da direita. Agora, o que a gente faz? Nós sabemos que 3x1, x2, 4, y1, y2 são todos números reais. Os números reais possuem a propriedade comutativa da multiplicação. Ou seja, eu posso escrever a ordem que eu quiser aqui, né? Posso pegar esse x2 por aqui na frente, posso pôr esse 3 para cá. Na multiplicação, tanto faz. Vou pôr 3 aqui na frente. Para invertir x1 com x2, eu posso fazer isso porque são números reais aqui. Vou fazer o mesmo com y1 e y2. Vou trocar eles de lugar. Então, estava 3x1, x2, mais 4y1, y2. Isso aqui virou 3x2, x1, mais 4y2, y1. Só troquei a ordem das componentes dos vetores aqui.
Agora, se eu comparar com a regra, se eu escrever a regra assim, se eu comparar com a regra, o que está aqui é 3 vezes um produto de 2 números, mais 4 vezes um produto de 2 números, igual está aqui em cima. Então, isso aqui também é um produto interno, ou suposto produto interno, entre 2 vetores. Quais vetores? Bom, aqui sempre vai ser 3 vezes a primeira componente do vetor da esquerda, vezes a primeira componente do vetor da direita. Vou escrever assim. Isso. Não conheço, então. 3 vezes. Esse x2 aqui, ele é a primeira componente do vetor da esquerda. Então, coloco ele aqui. Esse x1 é a primeira componente do vetor da direita. Coloco ele aqui. Da mesma forma, o y2, pela regra aqui de cima, ele é o número que vem logo depois do 4. O número que vem logo depois do 4 é a segunda componente do vetor da esquerda. Então, esse y2 aqui é a segunda componente do vetor da esquerda. Enquanto que o último número que aparece aqui é a segunda componente do vetor da direita. Então, aqui, o último número, segunda componente do vetor da direita. Muito bem. Quem são esses vetores aqui? X2, Y2 é o que eu chamei de V. Então, esse aqui é o V. X1, Y1 é o que eu chamei de U. Então, o vetor U. O que nós mostramos? Que o produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U, que era a primeira propriedade que a gente queria mostrar. Então, já foi uma. Só faltam 4. Segunda propriedade é que o produto interno de V de U com a soma de V com W é igual ao produto interno de U com V somado com o produto interno de U com W. Então, a gente começa... Vou copiar o que a gente quer mostrar, para ficar mais fácil, né? Eu mostro isso aqui. Então, começamos com o produto interno da soma de V com W. Nosso vetor U é o x1, y1. Nosso vetor V é x2, y2. Aqui. E o nosso vetor W é x3, y3. Então, o que esse parênteses aqui significa? Que é esse parênteses aqui. Significa que o que tiver aqui dentro tem que ser feito primeiro, antes de fazer a operação que está fora. Então, o que está dentro, a operação que está dentro é a soma de 2 vetores. Então, primeiro a gente vai ter que somar os 2 vetores aqui, V com W. Soma de vetores, a soma usual de vetores, isso que não foi dito de outra forma, é simplesmente somar as respectivas componentes. Né? A primeira componente de um vetor com a primeira componente do outro vetor, então dá x2 mais x3, e segunda componente de um vetor com a segunda componente do outro vetor. Tá? y2 mais y3. Beleza. Então, nós temos agora o produto interno de 2 vetores, que nós sabemos calcular pela regra que nos foi dada. Essa regra foi inventada, foi dada para nós. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Você escreve
3 vezes a primeira componente do vetor da esquerda, 3 vezes a primeira componente do vetor da esquerda, vezes a primeira componente do vetor da direita. A primeira componente do vetor da direita aqui é esse número todo aqui, x2 mais x3. Aqui a gente tem que pôr um parênteses. x3, porque primeiro a gente tem que somar x2 com x3, pega o resultado e multiplica por 3x1. Da mesma forma, 4 vezes a segunda componente do vetor da esquerda, nesse caso aqui é y1, vezes a segunda componente do vetor da direita, que no nosso caso aqui é y2 mais y3. Então, essa soma aqui também. Então, aqui ficou 3x1, que multiplica x2 mais x3, mais 4y1, que multiplica y2 mais y3. Agora, todas essas quantidades aqui são números, né? 3, x1, x2, x3, 4, y1, y2, y3. Nós sabemos que existe a propriedade distributiva da multiplicação com respeito à adição de números reais. A gente distribui aqui, 3, x1, x2, mais 3, x1, x3. Da mesma forma, distributiva aqui. Mais 4, y2, mais 4, y1, y3. Então, deu esse número todo aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai... Nota que os índices aqui, tem uns que têm índices 1 e 2, esses daqui, e outros têm índices 1 e 3. Nós vamos deixar os termos, os mesmos índices juntos. Basicamente, nós vamos trocar esse termo aqui para cá. Vamos pôr um parênteses aqui, só para destacar. Ó, tudo que está dentro desse primeiro parênteses tem índice 1 e 2. Tem índices 1 e 2. Tudo que está dentro do segundo parênteses tem índices 1 e 3. E ambos têm a forma da nossa função aqui. Essa aqui, 3x1, x2, mais 4y1, y2, é exatamente o que está aqui. Então, a gente pode simplesmente copiar esse primeiro aqui. Mas esta segunda aqui é muito parecida, só que onde tem 2, a gente muda para 3, né? 3x1, x3, mais 4y1, y3. Fica aqui, troca aqui por 3. Ok? Olha lá, x1, y1, que aparece aqui e aqui, ele é U. Vem aqui e troca isso aqui por U. U. X2, y2 é o V. Esse aqui é V. X3, y3 é o W. O que nós mostramos? Que o produto interno de U com a soma dos vetores V e W é igual à soma dos produtos internos de U com V e de U com W, que era o que a gente queria mostrar. Então, já mostramos duas propriedades. Vamos para essa aqui. Aqui o que a gente quer mostrar. Isso aqui é para todo real alfa. Seja alfa um número real qualquer.
Assim, nós calculamos isso daqui. Produto interno de U com alfa vezes V. Vou copiar aqui os vetores, já estão muito longe. Vamos lá aqui. Aí, vou copiar a regra também, cadê a nossa regra? Tá aqui. Mais fácil a gente procurando lá em cima. A gente quer mostrar isso aqui. Nós temos vetores U e V aqui, e a regra da nossa função. Então, U, produto interno com alfa vezes V. No lugar de U, a gente escreve x1, y1. No lugar de V, a gente escreve y2. Novamente, esse parênteses aqui significa que a operação que tá aqui dentro tem que ser feita primeiro. A operação que está aqui dentro é a multiplicação do vetor V pelo escalar alfa, pelo número alfa. Então, multiplicação desse número aqui, desse vetor aqui, x2, y2, por esse número alfa aqui. Se nós sabemos fazer, usual, isso que não foi dito diferente, basicamente, esse número vai multiplicar cada uma das componentes ali. Então, alfa x2, alfa y2. Jóia. Agora, aqui nós temos uma função, que a gente está tentando mostrar que é um produto interno, entre dois vetores. Isso a gente sabe calcular, por esta regra aqui. Então, essas horas a gente já está sabendo de cor, é 3 vezes a primeira componente do primeiro vetor, então 3x1, vezes a primeira componente do segundo vetor. Essa primeira componente do segundo vetor é alfa x2. Então, vamos colocar um parênteses aqui só para isso aqui é a componente, somado com 4 vezes segunda componente do primeiro vetor, no caso aqui y1, vezes a segunda componente do segundo vetor, alfa y2. Como 3, x1, alfa, x2, 4, y1 e y2 são todos números reais, não preciso desses parênteses que eu coloquei aí. Por causa da propriedade associativa da multiplicação de números reais. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vou copiar aqui. Este alfa, como é tudo número real, a gente pode mudar ele para cá. Pela propriedade comutativa da multiplicação de números reais. Esse aqui também. Tem alfa, um número, somado com o mesmo alfa, um número. Pela propriedade distributiva da multiplicação de números reais com respeito à adição de números reais, nós podemos escrever assim. Por quê? Porque se eu aplicar distributiva aqui, alfa vezes 3x1, x2, mais 4y1, y2, eu volto aqui para cima. Alfa 3x1, x2, mais alfa 4y1, y2. E aqui, nós já sabemos, o que está aqui dentro é produto interno. Exatamente essa expressão aqui. É o produto interno desses dois vetores. Y1 mais x2, y2. E x1, y1 é o nosso U. Isso aqui é U. X2, y2 é V. Isso aqui é V. O que nós mostramos? Que o produto interno de U com alfa V é igual a alfa vezes o produto interno de U com V. Que era o que a gente queria mostrar. Está tudo real. Está tudo alfa real. Muito bem, então já mostramos 3 propriedades, essas 3. Não, desculpa. Essas são derivadas.
Essas três. Falta a última. A última, na verdade, são duas. Na verdade, são três. A última são três propriedades. Ó. Então, a primeira delas é essa daqui. Mostrar que o produto interno de um vetor com ele mesmo nunca é negativo. Vamos lá, vamos calcular, né? Função U ponto U. Como U é o vetor x1, y1, isso aqui fica 1, x1, y1. Pela regra, deixa eu copiar aqui de novo, para ficar perto. Pela regra, isso aqui é 3 vezes a primeira componente do vetor da esquerda, que é x1, vezes a primeira componente do vetor da direita, que também é x1, porque é o mesmo vetor. Somado com 4 vezes a segunda componente do vetor da esquerda, y1, vezes a segunda componente do vetor da direita, que também é y1, que é o mesmo vetor. Então, o que ficou aqui? Ficou igual a 3 vezes x1 ao quadrado mais 4 vezes y1 ao quadrado. Aqui o que nós temos? 3 é um número positivo, 4 é um número positivo, x1 e y1 são números reais. Quando nós elevamos um número real ao quadrado, o resultado nunca é negativo. Pode ser zero, se o número for zero, ou um número positivo, se o número não for zero. Então, o que nós temos aqui? 3 vezes um número que não é negativo, mais 4 vezes um número que não é negativo. Pode ser que, se esses dois números aqui forem zero, x1 e y forem zero, pode ser que isso aqui dê zero. Para quaisquer outros números, isso aqui vai dar maior do que zero. Então, o resultado geral, isso aqui é maior do que igual a zero. A primeira coisa que a gente queria mostrar. Agora, a gente tem que mostrar que, dizer que esse produto interno ser zero é o mesmo que dizer que o vetor é nulo. Bom, vamos começar por essa parte. Seja o vetor nulo. Então, o componente do vetor nulo são 0, 0. E o produto interno deu com U, nós já calculamos aqui. Aqui vai ser igual ao produto interno vetor nulo com ele mesmo. Então, as regras ali são 3 vezes 0, 0, mais 4 vezes 0, vezes 0. Isso aí dá 0. Então, nós mostramos que se U é o vetor nulo, o produto interno com U dá 0. Então, mostramos isso aqui. Se U é o vetor nulo, então o produto interno dele com ele mesmo dá 0, que é a parte mais fácil. O mais difícil é o contrário. É mostrar que se isso aqui dá 0, U tem que ser o vetor nulo. Que é o que a gente vai fazer agora. Agora, suponhamos que o produto interno com U seja 0. Então, com U 0, U é um vetor genérico aqui, né, x1, y1, no princípio. A gente tem aqui o produto interno de x1 e y1 com x1 e y1 é 0, por hipótese. Aqui nós usamos a regra para calcular. Então, já calculamos aqui em cima, dá isso aqui. 3x1 quadrado mais 4y quadrado, e isso tem que ser igual a 0. Bom, podemos reescrever essa expressão assim. Pega isso aqui,
manda lá para o outro lado com o sinal trocado. Nós temos que 3x² tem que ser igual a menos 4y². Vamos supor que y1 seja diferente de zero. Então, y1 é diferente de zero, significa que y² é um número positivo, 4 vezes um número positivo é um número positivo, com esse sinal de menos aqui é um número negativo. Então, nós temos que 3 vezes x² tem que ser um número negativo. Mas 3 é positivo, então significa que a única solução é que x1² seja negativo. Só que x1 é um número real. Não tem como x1² ser um número negativo. Então, y1 não pode ser zero. A gente conclui aqui. y1 é diferente de zero. Desculpa. Ele não pode ser diferente de zero. Não podemos ter y1 diferente de zero. Isso significa dizer que devemos ter y1 igual a zero. Mas se y1 for zero, essa mesma equação diz o seguinte. y1 é zero, então aqui fica zero, 4 vezes zero ao quadrado, aqui dá zero. 3x1² é zero. Quando um produto de dois números é zero, significa que pelo menos um deles é zero. 3 é diferente de zero. A única solução é que x1² seja zero. E a única solução disso é que x1 seja zero. Então, nós temos que ter y1 zero, x1 zero também. Logo, 1, que é o x1, y1, nós vimos que x1 tem que ser zero, y1 tem que ser zero. 0, 0 é o vetor nulo. Nós concluímos que se o produto interno de U com U é zero, o vetor U tem que ser o vetor nulo, não tem outra opção. Com isso, nós mostramos as 4 propriedades aqui de produto interno, ou não, são essas 4, são essas daqui, as 4 propriedades de produto interno, o que mostra que, de fato, esta função aqui é um produto interno. Então, logo, portanto, função é, de fato, um produto interno. Então, tá? Recapitulando, para a gente mostrar que algo é um produto interno, a gente tem que provar que ela satisfaz essas 4 propriedades. Para provar que algo não é um produto interno, basta que uma dessas falhe. Se uma falhar, já não é produto interno, não precisa checar as outras. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de produtos internos. Essa aqui que nós usamos, isso aqui é um produto interno, mas não é o produto interno mais utilizado para o R2. O mais utilizado é chamado isso aqui, o produto interno usual no R2, que entre dois vetores, x1, y1, x2, y2, ele dá simplesmente a soma dos produtos das respectivas componentes, x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, ou seja, não tem aquele 3 e aquele 4 que a gente viu antes. Isso por quê? Porque várias funções podem ser produtos internos. A mais utilizada no R2, por razões que vai levar a geometria de Euclides, é essa daqui. E esse produto interno é chamado produto interno usual, que esse que provavelmente vocês já viram, alguns de vocês já viram antes, como produto escalar, ou algo assim. Então, simplesmente pega a primeira componente de um vetor, multiplica pela primeira componente do outro vetor, e soma com o produto da segunda componente de um vetor com a segunda componente do outro vetor. Da mesma forma, a gente pode definir o produto interno usual no R3, simplesmente com uma generalização disso, né? Então, vai ser primeira componente de um vetor vezes a primeira componente do outro vetor, somado com segunda componente de um vetor vezes a segunda componente do outro vetor, somado com
terceira componente de um vetor vezes a terceira componente do outro vetor. Aqui. E a gente pode generalizar isso para o Rn, para qualquer n, então é só somar os produtos das respectivas componentes dos vetores. Então, esses três vão ficar como exercício para vocês mostrarem que são produtos internos e mais alguns. Por exemplo, a gente pode ter produtos internos em espaços vetoriais que não são simplesmente o Rn. No espaço vetorial P2, os polinômios de graus menores do que ou iguais a 2, você tem dois vetores quaisquer, P a 2x² mais A1 x mais A0 e Q, B2x² mais B1x mais B0. Um exercício para vocês é verificar se essa função aqui, P.Q igual a A2B2 mais A1B1 mais A0B0, é um produto interno. O que vocês vão ter que fazer? Verificar se satisfaz aquelas quatro propriedades. Se verificar as quatro, é um produto interno. Se falhar uma, não é. Um outro exercício, ainda no P2, dados dois vetores da mesma forma que antes, verificar se essa outra função aqui, P.Q, A2B2 mais A1B1, é um produto interno. De novo, verifica as quatro propriedades. Se todos forem satisfeitos, é um produto interno. Se uma não for, não é. Exercício um pouco diferente aqui. Você já viu o espaço vetorial das funções contínuas no intervalo fechado AB? Para duas funções quaisquer de V, verificar se isso aqui, f.g, que é igual a integral de a até b, de f de x vezes g de x dx, define um produto interno. De novo, verifica aquelas propriedades lá. Então, vamos verificar se uma integral pode ser, integral como essa aqui, pode ser um produto interno ou não. Voltando para R2, um outro exercício para vocês verificarem se a função para dois vetores, u igual a x1, y1, v igual a x2, y2, a função u.v igual a 2x1, x2 mais y1 quadrado vezes y2 quadrado é um produto interno. De novo, já sabem como é que faz. Nós vamos definir o espaço vetorial euclidiano, que é um espaço vetorial real de dimensão finita, na qual se está definido um produto interno. Todo espaço vetorial real, ou seja, que tenha dimensão finita, no qual a gente conseguir definir um produto interno qualquer, a gente chama de um espaço vetorial euclidiano. Essa nomenclatura aqui varia. Alguns autores chamam isso de um espaço com produto interno, ou um espaço real de dimensão finita com produto interno. Enfim, o nome euclidiano, alguns reservam só para o produto interno usual. Assim, não, essa nomenclatura não é única. É uma das definições. A gente pode definir o módulo de um vetor, também chamado de comprimento de um vetor, ou norma de um vetor, num espaço vetorial euclidiano, ou seja, num espaço vetorial real de dimensão finita, no qual a gente define um produto interno. Nós definimos o módulo de um vetor, com duas barrinhas assim do lado, como a raiz quadrada do produto interno desse vetor por ele mesmo. Lembram, né, que essa quantidade aqui, produto interno do vetor com ele mesmo, nunca é negativa, então essa raiz aqui sempre vai existir, sempre vai ser um número real. E sempre vai ser um número real positivo, ou zero. Só vai ser zero se esse produto interno aqui for zero. Do contrário, vai ser um número positivo. Como um exemplo, no Rn, a expressão para o módulo do vetor, o componente x1, x2, x3 até xn, é raiz quadrada da somatória de igual a 1 até n de xi ao quadrado. Ou seja, se pega cada componente do vetor, eleva ao quadrado, soma tudo e tira a raiz. Vocês vão ver que isso está associado dessa forma, porque isso está associado justamente à noção de comprimento de um vetor usual que vocês devem ter visto antes. A distância entre dois vetores, ela é definida simplesmente como módulo da diferença desses dois vetores.
interpretação dela é o seguinte, vamos lá, GeoGebra. Primeiro, vou voltar um pouquinho antes de falar de distância, falar aqui desse produto interno usual no RN, vamos fazer no R2. Por um vetor qualquer aqui, cadê o vetor? Para que tenhamos esse vetor aqui. Esse vetor, qual que é o tamanho dele? Pelo teorema de Pitágoras, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo. Então, o que vai ser o tamanho desse vetor? Vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E o que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Um cateto dele é isso daqui, o outro isso daqui. Vamos chamar esse daqui de x, que é a componente dele. Né? Onde é que está aqui? X. X. Y. Esse vetor aqui é o vetor xy. Qual que é o tamanho do vetor xy? Ele é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso aqui é o módulo. Faltou um pedaço aqui. Assim, módulo desse vetor é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E, se a gente usa essa expressão aqui com R2, fica o quê? X, y. Isso aqui vai ser simplesmente x quadrado mais y quadrado. Então, essa é a utilidade desse módulo do vetor, porque ele dá exatamente o tamanho do vetor. Tá? E agora que eu ia falar aquela hora ali que é a distância entre dois vetores, o que é a distância entre dois vetores? Vou fazer outra. Aqui. Vai tudo. Quando o link some até os eixos aqui. Opa. Opa. Aí. Vou pôr dois vetores quaisquer aqui. Se a gente tem esse vetor aqui, e esse vetor aqui, a diferença entre eles é esse vetor aqui. Então, deixa eu só dar uma organizada aí. Vamos aqui, o vetor U e o vetor V, o que a gente entende como distância entre eles é o tamanho desse vetor aqui. Tirando ele, ó, qual que é a distância entre esses dois vetores? É basicamente a distância entre os pontos finais deles, né, que é dada pelo tamanho desse vetor aqui.
Esse aqui é o V-U, né? Certo? Distância dos vetores U e V é a distância entre os pontos das extremidades finais deles. A distância entre esses pontos é simplesmente o tamanho desse vetor que liga esses dois vetores aqui. Esse vetor em laranja aí. Quando o módulo de um vetor é 1, a gente chama esse vetor de vetor unitário ou vetor normalizado. Normalizado por quê? Bom, vou deixar como exercício para vocês, mas tá nas notas ali, é que todo vetor que não seja o vetor nulo, ele pode ser normalizado. O que é normalizado? É você dividir ele por sua norma. Ao fazer isso, a norma desse vetor, desse novo vetor, que é o vetor original, dividido por sua norma, vai ser 1. Norma ou tamanho ou módulo, tudo a mesma coisa. Então, o nome normalizado vem daí, por dividir por sua norma ou por seu módulo. Daí o módulo desse novo vetor, desse vetor normalizado, é 1. Última coisa dessa aula, as propriedades do módulo de um vetor. O módulo de um vetor nunca é negativo, e dizer que o módulo de um vetor é zero é equivalente a dizer que o vetor é nulo. O módulo de um múltiplo de um vetor é igual, assim, se você multiplicou um vetor por alfa, o módulo desse vetor fica multiplicado pelo módulo de alfa. E a gente tem a desigualdade de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, que é módulo do produto interno de U com V é menor do que ou igual ao produto dos módulos de U e V, e a desigualdade triangular, módulo da soma de dois vetores é menor do que ou igual à soma dos módulos dos vetores. Tá? Por que o nome dessa desigualdade triangular? É isso aqui, ó. Se pegar qualquer lado desse aqui, ele sempre vai ser, nesse caso ali, sempre menor do que a soma dos lados dos outros, a soma dos outros lados. Então, por exemplo, o módulo de V, aquele é sempre menor do que o módulo de U, somado com o módulo desse vetor laranja. O módulo de U é sempre menor do que o módulo desse vetor laranja, somado com o módulo de V, e o mesmo vale para o outro. Só vai ser igual se os vetores forem colineares. Por exemplo, se a gente tem essa situação aqui, ó. Esse vetor aqui, você tem este vetor, vetor, e esse vetor aí. Então, nesse caso, se você tem também esse outro vetor aqui, agora vamos marcar todos os vetores, porque está difícil de enxergar, está um em cima do outro aqui, mas é que tem que ser assim, para esse caso. Ah, eu fiz segmentos em vez de vetores, espera aí. Tá estranho. Vetor. Eu cliquei em segmentos. Aqui. Aqui. E aqui. Tentar selecionar eles aqui. Mudar a cor aqui para vermelho, para ver se enxerga.
por pontilhado. Ó, vamos ver quantos vetores a gente tem. A gente tem esse vetor azul, tem esse vetor verde aqui que eu vou chamar de V. Tem. Esse aqui já foi. Esse daqui. Esse aqui tá pontilhado para a gente poder enxergar ele. Ele aparece junto com o outro, esse aqui é do Peru. E cadê esse aqui? Esse aqui é o U mais V. Tá, então a gente tem esses três vetores aí. Opa. Esses três vetores. Vou tirar o azul. Ó, temos o vetor U e o vetor V. Vetor U esse daqui. O vetor V aquele ali. Se nós somarmos os comprimentos deles, nós temos o comprimento do vetor que é igual ao comprimento da soma dos vetores. Isso aí é igual a isso daqui. O azul é igual a soma do U com V, e o mesmo vale por seus comprimentos. Então, quando os vetores estão alinhados, vale a igualdade aqui da desigualdade triangular. Todos os outros casos, sempre vai ser menor, é associado com triângulos. Então, fica um exercício para vocês demonstrar essas propriedades. E na próxima videoaula aí, nós vamos ver sobre ângulos entre vetores. Como sempre, qualquer coisa, usem o fórum de dúvidas para tirar dúvidas. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.